5 coisas que Deus não criou originalmente, mas que surgiram como resultado da queda do homem. Primeiro, os espinhos e cardos. É comum acreditarmos que tudo foi criado nos 7 dias descritos no Gênesis, mas após a queda do homem, surgiram elementos que antes não existiam. Espinhos e cardos são um exemplo claro disso. O mundo que conhecemos hoje é muito diferente daquele que existia no Jardim do Éden. Após a queda de Adão, Deus declarou: "Maldita é a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos ela te produzirá." Gênesis 3, 17 e 18. Antes disso, a terra só produzia bons frutos, mas depois da maldição, os espinhos cresceram com mais facilidade. Isso nos lembra que Jesus, ao assumir nossos pecados, foi coroado com espinhos. Mateus 27, 29, simbolizando que ele tomou sobre si a maldição da humanidade. Segundo, a chuva. A Bíblia nos ensina que, antes do dilúvio, não havia chuva sobre a terra. No relato da criação, é dito que uma névoa subia da terra e regava toda a superfície do solo. Gênesis 2, 5, 6. Somente no tempo de Noé, quando Deus decidiu destruir o mundo antigo com o dilúvio, a chuva caiu pela primeira vez. Gênesis 7:11 descreve o momento em que as fontes do grande abismo foram rompidas e as janelas do céu se abriram. A chuva era um fenômeno desconhecido até então. Isso explica por que a construção da arca por Noé foi vista como uma loucura pelos seus contemporâneos. Terceiro, o arco-íris. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé e seus descendentes, prometendo que nunca mais destruiria a terra com água. O sinal dessa aliança foi o arco-íris, um símbolo visível dessa promessa divina. Gênesis 9, 13 e 17. Quando vemos um arco-íris, lembramos da fidelidade de Deus em proteger o mundo de uma nova destruição pelas águas. Essa promessa traz paz, lembrando-nos da aliança eterna entre Deus e toda a criação. Quarto, os Nefilins. Gênesis 6:1-4 menciona uma abominação que ocorreu antes do dilúvio. Os filhos de Deus uniram-se com as filhas dos homens, gerando os Nefilins. Esses seres eram resultado de uma união proibida, corrompendo a humanidade de tal forma que Deus decidiu destruir o mundo com o dilúvio. Essa mistura de seres espirituais com humanos é vista como uma tentativa de Satanás de corromper a linhagem humana e impedir o nascimento do Messias prometido em Gênesis 3:15. Por fim, o trabalho árduo e a dor. Antes da queda, Adão trabalhava no Jardim do Éden com prazer, mas após o pecado, o trabalho tornou-se uma tarefa penosa. A terra, que antes produzia frutos com facilidade, passou a exigir esforço e suor para dar sustento. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Gênesis 3:19. Embora a maldição tenha tirado a facilidade de Adão, ela não o deixou sem sustento. O solo continuou a fornecer o necessário para sua sobrevivência, mas agora com esforço e dor. Esses elementos que surgiram após a queda nos mostram como o pecado transformou a criação e afetou a vida humana. Mas também nos lembram da redenção e das promessas de Deus, que, através de Jesus, nos oferece a esperança de uma nova criação, livre de maldições e sofrimento. Obrigado por assistir até aqui e por favor se inscreva em nosso canal.